Vamos conversar agora com a brasileira Renata Portenoy, que mora há quase 2 anos na cidade de Modin, em Israel. Ela mora lá com o marido e 2 filhos. Renata, muito obrigado pela disponibilidade ao falar conosco da CNN. Antes de tudo, eu pronunciei seu nome correto, é isso? Portenoy? Isso mesmo, Leandro. Boa tarde para vocês no Brasil. Renata Portenoy. Renata, conta pra gente como é que está a sua rotina na cidade onde você vive. Bom, eu moro em Modin. Modin é uma cidade no centro de Israel. Eu moro entre Jerusalém e Tel Aviv. Eu tenho mais ou menos 30 quilômetros para cada lado. A nossa cidade é uma cidade muito abençoada, vamos dizer, porque a gente tem tido pouca sirene aqui. Na verdade, a gente teve uma primeira sirene no dia 7 de outubro, quando começou esse conflito, no sábado de manhã, por volta de 10h30 da manhã. Eu moro num apartamento que tem o quarto protegido, que é o quarto dos meus filhos, e nós fomos para lá. E essa foi a única sirene que nós escutamos desde que começou o conflito no dia 7. Renata, como você disse, essa região está tranquila. Há várias regiões, sobretudo perto do norte de Israel, que a gente tem relatos de brasileiros que ainda bem que lá a situação está muito tranquila. Poucas sirenes e poucos alertas também. Você percebe que nessa sua região aí, tanto os supermercados quanto também a cidade, ou seja, funciona normalmente até então? Então, deixa eu só esclarecer uma coisa. Quando a gente diz tranquila, a tua pergunta foi sobre sirenes, né? Nós, de fato, aqui não tivemos outras sirenes. Mas a gente não está vivendo uma situação tranquila. A gente está mais tranquilo que o foco do conflito, né? A gente não está perto de Gaza, e nós também não estamos perto do Líbano. Então, a gente está numa região razoavelmente protegida, mas não é tranquila por quê? Porque a gente escuta as explosões. Né? Eu estou numa região, eu moro perto de Tel Aviv, eu moro perto de Rishon LeZion, que são 2 cidades, por exemplo, que estão recebendo muitos ataques de mísseis diariamente. E da minha casa, eu escuto as explosões da cúpula de ferro, que explode o míssil no ar. Né? Então, a gente escuta, a gente sente, a gente está num clima de tensão, a gente só não sente realmente a sirene e não temos a necessidade de ir para o quarto protegido na minha casa. A gente escuta aviões, escutamos aviões, caças que passam no céu muitas vezes por dia, né? Então, assim, é um clima tranquilo se a gente compara com o que está acontecendo em outras regiões do país. Deve ser, né? Inimaginável, ou seja, você dormir escutando barulho, ou seja, explosões, é terrível isso. Renata, você conhece alguém que está desaparecido? Nós estamos em Israel só há 1 ano e 8 meses. Então, o nosso círculo de pessoas conhecidas, ele ainda não é muito grande. E como a gente mora numa região que está distante de onde exatamente está acontecendo o conflito, a gente não conhece diretamente ninguém, mas temos muitos amigos e conhecidos que conhecem alguém que foi ou morto, ou sequestrado, ou que está desaparecido. A gente tem uma íntima amiga brasileira, cujo marido é israelense, e os tios dele foram sequestrados. Eles moravam em um dos kibbutzim que estão na região próxima a Gaza. Então, assim, Israel é uma grande família, né? E quando você me pergunta se a gente conhece alguém, mesmo não conhecendo alguém diretamente, a gente se sente diretamente afetado, porque é como se fosse alguém da nossa família. Renata, desculpe a pergunta, por que você se mudou para Israel? Não tem problema, pode perguntar o que você quiser. Meu marido e eu nos conhecemos aqui em Israel, em Jerusalém, no ano de 2004. O Ariel estava estudando aqui em Jerusalém e eu vim passear e nós nos conhecemos. Então, desde o começo, o nosso vínculo com Israel foi muito grande, né, por termos nos conhecido aqui. E nós somos os 2 judeus, de famílias judias, e sempre muito vinculados a Israel. E sempre era um assunto que surgia nas conversas, e eu, durante muito tempo, ofereci uma resistência grande,
a uma mudança para Israel, até que durante a pandemia a gente voltou a conversar sobre o assunto, voltamos a colocar o assunto sobre a mesa, e aí por uma série de questões nossas, pessoais, familiares, perspectiva no Brasil, o governo naquele momento, a pandemia em si mesma, a gente resolveu apostar nessa nossa vida aqui, e decidimos e viemos no começo de 2022. E, de fato, a vida aqui ela é muito mais tranquila do que no Brasil. Os nossos filhos andam sozinhos na rua, todo mundo usa celular sem medo, eles andam de ônibus, nós saímos de noite, não existe esse pânico, esse medo que a gente tem no Brasil. Eu sou de São Paulo, então, em geral, a nossa vida realmente é muito mais tranquila. E agora a gente deu uma mexida, né, nisso. É como se tivessem puxado o nosso tapete. Então, aquele país que a gente se sentia super seguro, de repente, nesse momento, a gente já não se sente assim. Né? Renata, a embaixada... Perdão, por favor, desculpa interrompê-la. Não, desculpa, você tinha me perguntado sobre os supermercados e eu não te respondi. Fiquei te devendo essa resposta. Então, olha só, na minha cidade, o comércio de necessidades assim especiais, básicas, supermercado, padaria, farmácias, hospital. Na verdade, minha cidade não tem nem hospital, minha cidade tem um centro de atendimento de primeiros socorros, é uma cidade de 120 mil habitantes. Tudo isso está aberto e está funcionando normalmente. E algumas lojas estão abertas, o shopping está funcionando com horários reduzidos, as lojas de rua, dependendo do horário, estão abertas, mas o clima, tem menos pessoas na rua, as pessoas estão tristes, estão preocupadas, então, embora o comércio esteja aberto em grande parte, as pessoas estão saindo menos, estão mais resguardadas e mais tristes, mais reservadas mesmo, né? Renata, a Embaixada do Brasil em Israel chegou a entrar em contato com você? Você está recebendo algum tipo de assistência? Não. Na verdade, pelo que eu entendi, a Embaixada entrou em contato com brasileiros não residentes em Israel, pelo que eu sei. Né? Eu sou uma brasileira residente, a gente não entrou em contato com eles, nós não pensamos em voltar nos aviões que a FAB mandou. Eu acredito que a Embaixada entrou em contato com pessoas que estavam aqui passeando e, certamente, ao ter menos vínculo com o país, se sentiam mais numa urgência de sair. Né? Conversamos com a brasileira que mora em Israel, Renata Portenoy, a quem eu agradeço pela disponibilidade. Renata, por favor, se proteja aí, proteja a sua família. Obrigado. Obrigada, Leandro. Obrigada.